Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal CLFC. Eu sou o Caio, mais um vídeo aqui sobre a Copa do Mundo. Agora falta apenas um dia para terminar a fase de grupos. No vídeo de hoje iremos comentar então as partidas desta sexta-feira, dia 26 de junho. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, por favor se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e ative aí o sininho das notificações. Vamos lá então, começando com Noruega e França, um dos jogos mais esperados dessa primeira fase, dessa terceira rodada da fase de grupos. Porém, o técnico da Noruega foi inimigo do entretenimento e mandou o time reserva para enfrentar a França. Todo mundo estava esperando aí ver o confronto, Mbappé versus Haaland, mas em campo só tivemos Mbappé e companhia, porque a França foi toda completa com o time titular. Porém, a Noruega foi completamente reserva. Basicamente entrou em campo sem a intenção de vencer. Se vencesse seria uma grande cagada. Eles não estavam ligando de fato para buscar a vitória, já estavam classificados, como a França também estava. E para a Noruega, pelo visto, não fazia tanta diferença passar em primeiro lugar ou em segundo. E como a Noruega passa em segundo após perder por 4-1 para a França, a Noruega entra no caminho do Brasil. Se o Brasil passar pelo Japão e a Noruega passar pela Costa do Marfim, os dois se enfrentarão nas oitavas de final. Então Haaland viu o jogo inteiro do banco de reservas e quem brilhou não foi o Mbappé, mas sim o Dembélé. Ousmane Dembélé, o atual melhor jogador do mundo, eleito pela France Football, é o atual bola de ouro. Ele marcou o seu primeiro hat-trick com a camisa da seleção francesa e, na verdade, saiu o primeiro gol do Dembélé em competições pela França, porque até então ele só havia marcado em eliminatórias e amistosos. Ele ainda não tinha feito gol em Copa do Mundo nem em Eurocopa. Então, logo quando ele marcou um, como diz Cristiano Ronaldo, negociou com ketchup, na hora que sai tudo de uma vez. E o Dembélé marcou logo 3, se mostrando aí que ele vai novamente lutar por essa bola de ouro, sendo um grande candidato a ganhar, né? Foi campeão novamente da Champions League com o PSG. Não teve uma temporada assim em números tão boa quanto a última, mas foi importante, foi decisivo e está mostrando ser isso também agora na seleção francesa, que, cara, é muita qualidade nesse ataque da França, cara. Dembélé, Mbappé, Désiré Doué e o Olise, que joga como meia na seleção da França e é um dos jogadores que mais deu assistência nessa Copa do Mundo. Nesse jogo o Mbappé deu 2 assistências, não marcou gol, mas deu 2 assistências. Então o Dembélé faz 3 gols. O primeiro aos 7 minutos, o segundo aos 20. A Noruega desconta logo depois do gol do segundo gol do Dembélé, né? O Asgard faz o gol da Noruega. Eles não tinham Haaland, não tinham Odegaard, mas tinham o Asgard. Faltou o Odin Thor. Então o Asgard desconta, mas depois vem mais um gol do Dembélé aos 32 minutos. E na segunda etapa, a França tira um pouco o pé, assim podemos dizer, né? Ela até tem alguma chance. A Noruega não coloca os seus principais jogadores. Eu pensava até que se ficasse 2-1, eu acho que se o jogo fosse para o intervalo com 2-1, talvez o técnico pensasse em colocar o Haaland. Mas não foi isso que ele fez não, né? Foi 3-1, ainda assim poderia ter colocado, poderia ser 3-2, a gente viu como foi o jogo da Noruega com o Senegal. Mas ele não colocou o Haaland, manteve ali o mesmo time, quer dizer, fez outras substituições, mas sem Haaland, sem Odegaard, sem os principais jogadores. E aí a gente tem a França fazendo mais um gol lá nos acréscimos com o Désiré Doué, marcando de cabeça, fechando a conta para a França. Primeiro gol do Doué na Copa do Mundo também, na sua primeira Copa. O Dembélé jogou as duas de 2018, foi campeão com a França, sendo reserva. Em 2022 foi titular, mas não foi campeão e nem decisivo, né? E aí de 2025 para cá que ele se tornou o melhor jogador, um dos melhores do mundo. E é muita qualidade nesse time da França, né? Certamente vai longe. Ninguém quer pegar eles no mata-mata. A gente viu que a Suécia tentou evitar isso ao máximo ao tentar vencer o Japão. Como eles empataram, a Suécia vai ser adversário do Japão nessa fase de 16 avos e o Japão, se eu falei Noruega e Japão, eu estou trocando tudo, né? Suécia vai ser o adversário da França e o Brasil vai enfrentar o Japão. Seguindo para o próximo jogo do grupo I, que a França passou em primeiro, a Noruega passou em segundo e Senegal está aí torcendo para passar em terceiro. Eles fizeram 5-0 no Iraque, fizeram o dever de casa, né? Tinha que ganhar de uma goleada para tentar se classificar. Eles perderam para a Noruega, perderam para a França. Então o Senegal tinha que vencer e tinha que marcar bastante gols. Poderia ter marcado até mais, né? Visto que o Iraque teve um jogador expulso com 13 minutos de jogo e o 5-0 ficou barato. Foram 30 finalizações, 12 na direção do gol. Ficou barato o resultado para o Iraque. Se tivesse feito mais gols, talvez o Senegal tivesse um pouco mais tranquilo. Ainda assim dá para passar como um dos melhores terceiros, com 3 pontos. Mas aí tem que torcer muito para outras seleções não fazerem 4, né? Já tivemos a Bósnia fazendo 4. A Suécia também fez 4.
Então tem seleções que já somaram 4 pontos. Os gols do Senegal foram marcados pelo Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye e Ilman Ndoye. 100 gols de Sadio Mané nessa Copa até aqui, né, do camisa 10 senegalês. Agora falando pelo grupo H, que eu acho que foi o pior grupo da Copa até agora, né? Faltam 3 grupos para serem encerrados. O grupo G, não, o grupo G já foi, né? O grupo da Bélgica também foi ruim, mas eu acho que o H foi pior. A gente tem que, para encerrar ainda nesse sábado, o grupo K, o grupo J e o grupo L. Mas o grupo H foi bem abaixo, né? Bem abaixo. Tivemos a partida então entre Uruguai e Espanha, um dos confrontos mais esperados também dessa primeira fase, até pelas circunstâncias que foram desenhadas até ele acontecer. O Uruguai precisava vencer para se classificar e não conseguiu. Nem sequer conseguiu empatar. Se tivesse empatado, teria 3 pontos e ainda teria a possibilidade de avançar como um dos melhores terceiros. Mas perdeu por 1-0 com mais uma vez o Muslera falhando. E aí a culpa é do Muslera, mas é do Bielsa e maior ainda de quem colocou o Bielsa lá, tendo alguma esperança de que ele faria um bom trabalho na Copa do Mundo. O Uruguai passou em terceiro lugar nas eliminatórias. Eu acho que se deve muito à péssima campanha nesse ciclo que o Brasil fez, por isso o Uruguai conseguiu ficar ali em terceiro lugar, mas ele foi pior que o Equador, pior que a Argentina também. E olha que eles ganharam da Argentina de forma inexplicável na Bombonera. E nessa Copa do Mundo, o Uruguai foi o grande vexame da Copa. Estreiam empatando com a Arábia Saudita, 1-1, perdendo e buscaram o empate ali na reta final. Empatam com o Cabo Verde, 2-2, e perdem para a Espanha de 1-0, uma Espanha que chega como favorita, mas que até aqui na Copa do Mundo não jogou nada. Fizeram 4-0 na Arábia Saudita ali, protocolar, mas jogou mal contra Cabo Verde, ficou no 0-0, até criou chance, mas não conseguiu marcar, né? Tava ali sem o Yamal e sem o Nico Williams. E até agora os dois não jogaram de titulares juntos. E eles eram um grande ponto forte da Espanha na Eurocopa, na Nations League. Os dois não estão 100%, é verdade. Mas a Espanha está decepcionando sim. E conseguiram vencer por 1-0 o gol do Baena, jogador do Atlético de Madrid, graças a um frangaço do Muslera, que falhou contra Cabo Verde, falhou também contra a Arábia Saudita. Falha de novo contra a Espanha. Em 2022 ele não falhou porque ele não jogou, ele foi reserva. O titular foi o Rocher, que é o camisa 1 da seleção. O Muslera estava aposentado da seleção uruguaia, o Bielsa trouxe ele. Trouxe e colocou de titular. O Muslera não é o Neuer. E até o Neuer tá tomando gols que ele não tomaria, né? Ele foi surpreendido pelo Gonzalo Plata nessa rodada. E o Muslera falhou em 2018 contra a França, nas quartas de final. Falhou em 2014, lá na fase de grupos. O Uruguai até passou de fase junto com a Costa Rica, mas ele falhou no jogo contra a Costa Rica. E falhou também lá em 2010. Apesar do Uruguai ter ido longe até a semifinal, tem um jogo lá que ele falha, contra a Coreia do Sul, se não me engano. Então o Muslera é um goleiro que tem história na seleção do Uruguai, mas fica marcado por essas falhas e termina com uma falha. A culpa é toda dele? Não, o time jogou muito mal, não ameaçou a Espanha. E esse aqui foi o pior jogo da Copa disparado. Foram 6 finalizações do Uruguai, 5 da Espanha, um chute da Espanha no gol, que o Muslera aceitou, uma bola fácil, 2 chutes do Uruguai no gol, sem levar muito trabalho pro Nai Simon. Trabalho nenhum. É assim, cara, jogo todo mundo errando passe, uma bizarrice gigantesca, né? A Espanha teve mais posse de bola, era de se esperar, mas quando ia pro ataque, já perdia a bola. O Uruguai ia pro ataque, perdia a bola. Aí começou a porradaria. E a gente tem no final o Canóbio sendo expulso e ele poderia até sair preso, na minha opinião, porque cara, o Canóbio perdeu a cabeça total ali no final. Teve uma entrada criminosa também do De La Cruz no Nico Williams. Foi só cartão amarelo e o Canóbio chega ali revoltado, empurra o juiz. Não chegou a empurrar, mas bota a mão assim afastando o juiz. Eu achei que o juiz ia expulsar ele na hora ali, não deu cartão. Aí na sequência o Canóbio dá uma entrada no... Acho que foi no Rodri, né? Não lembro se foi o Rodri ou se foi no Cubarsí. Mas deu uma entrada ali no defensor da Espanha e é expulso no final do jogo com justiça, né? E aí não queria ser expulso e queria ir pra cima do juiz e, pô... Canóbio, jogo pra Canóbio, como diz a galera do Fala de Cobertura. Foi jogo pra Canóbio, que marcou um gol nessa Copa até, marcou contra a seleção do Cabo Verde. Falha do Vozinho. E o Uruguai dá adeus à Copa do Mundo de novo na fase de grupos. Foi eliminado em 2022 na fase de grupos, um grupo que tinha Portugal, Gana e Coreia do Sul. Passaram Portugal e Gana.
Portugal e Coreia do Sul, quer dizer, a Gana ficou em último, o Uruguai em terceiro, novamente fica em terceiro, mas nessa Copa existia a possibilidade de passar em terceiro lugar e eles não conseguiram ser um dos melhores. Saem com 2 pontos. Eu disse no vídeo de ontem que existia a possibilidade de alguma seleção se classificar com 2 pontos, comparando aí com a Turquia, que fez 3 pontos, mas ficou em quarto lugar lá no grupo D, grupo dos Estados Unidos. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer de alguém passar com 2 pontos, poderia acontecer, não vai, e o Uruguai está fora. E olha só o saldo de gols do Uruguai, né? O Uruguai ficou com saldo de -1, ele marcou 3 gols e marcou 4. Ele marcou 3 gols e sofreu 4. 2 empates e 1 derrota. Tem que rever muita coisa aí no Uruguai, né? O Bielsa certamente vai ser demitido depois dessa Copa. E é isso, a seleção bicampeã, a seleção alviceleste. Segundo eles são tetracampeões, mas né, ganharam a primeira Copa do Mundo oficial lá de 1930, ganharam em 1950 no Brasil, o famoso Maracanados. Depois, sua melhor campanha foi uma semifinal e tem essa estatística assustadora de que sem Luizito Soares o Uruguai não ganha um jogo na Copa do Mundo desde 1990. E ele não esteve nessa Copa. Mas poderia estar. Se o Muslera estava, por que o Soares não poderia estar? Ele se aposentou da seleção também, assim como o Muslera se aposentou. O Bielsa foi lá e chamou o Muslera. Ele veio. O Soares falou, eu me aposentei, mas se eu for convocado eu não recuso a convocação. O Muslera parece que já... O Bielsa parece que teve uns problemas com o Soares na última Copa América e não quis nem cogitar trazer o Luizito. É isso aí, o Uruguai está fora. Primeiro campeão do mundo, eliminado na fase de grupos. Bom, Cabo Verde e Arábia Saudita empataram-se. Do lado do Uruguai é tristeza e vexame. Do lado de Cabo Verde é festa, alegria e história sendo feita, né? Cabo Verde participando pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Isso é uma coisa que esse novo formato traz, né? Esse novo número de seleções, 48 seleções. A gente tem mais seleções participando e Cabo Verde é uma delas, estreantes, e consegue avançar para o mata-mata. Vai enfrentar a Argentina, agora é um confronto muito difícil, é bem difícil Cabo Verde passar pela Argentina, mas Cabo Verde pode ser uma seleção que consiga, na sua primeira Copa do Mundo, sair invicta. Porque eles podem conseguir segurar a Argentina e perder nos pênaltis, ou podem também se classificar nos pênaltis. Já pensou o Vozinha catando os pênaltis do Messi? Seria histórico, né? O Vozinha foi muito bem contra a Espanha, contra o Uruguai ele foi mal. E deu sorte ali que o gol no final foi anulado, que seria a falha dele, mas estava impedido. E contra a Arábia Saudita, Cabo Verde jogou melhor, inclusive decepção também da Arábia Saudita, hein? No papel é um time melhor, a gente está acompanhando aí mais ou menos o campeonato árabe. Pô, cara, o time não é um timaço, claro, né? É um time fraco ainda, mas é mais forte no papel do que o Cabo Verde. E jogou mal, jogaram melhor contra o Uruguai. Por pouco não venceram ali. É claro que o Muslera também deu uma ajuda, né? Então, senão não saiu o gol da Arábia. Mas é isso, a Arábia Saudita eliminada em último lugar, o Uruguai fica com terceiro, não vai se classificar, e Cabo Verde com 3 pontos se classifica, invicto até aqui, e pode ser eliminado de forma invicta. É a única seleção que nunca perdeu em Copa do Mundo. Até agora é Cabo Verde, é histórico. E certamente nós, brasileiros, estaremos do lado de Cabo Verde nessa fase 16avos. São países que falam português. E contra a Argentina a gente torce para qualquer um, né? Bom, então grupo H finalizado e agora vamos falar do grupo G. Esse jogo começou à meia-noite, os jogos do grupo G, Nova Zelândia e Bélgica, Egito e Irã. A Bélgica passou o carro em cima da Nova Zelândia. A Nova Zelândia termina na última posição com 1 ponto. Conseguiram somar 1 ponto. Na Copa de 2010, se não me engano, eles passaram e foram eliminados invictos na fase de grupos. Tipo como foi agora o Cabo Verde, só que eles conseguiram se classificar pela incompetência do Uruguai. Cabo Verde conseguiu se classificar. A Nova Zelândia, com 3 empates em 2010, não conseguiu se classificar. Dessa vez eles estreiam empatando com o Irã. Na segunda rodada são derrotados pelo Egito e agora são humilhados pela Bélgica, 5-1. 2 gols do Trossard, vestindo a camisa 10, que outrora era de Eden Hazard, ou Eden Hazard. Se é Trossard, é Hazard também, né? Aquele negócio que eu estava falando ontem do Olise e Olise. Se é Trossard, é Hazard. Kevin De Bruyne também deixou dele, batendo de canhota. Me lembrou um pouquinho aquele gol dele contra o Brasil. Foi a finalização parecida, né? Eu não vi ninguém falar, o goleiro da Nova Zelândia falhou. Para muitos o Alisson falhou, né? O Lukaku deixou dele, também maior artilheiro da história da Bélgica. São os remanescentes aí da geração belga, a geração de ouro.
Tá aí ainda Lukaku, De Bruyne e Courtois. Não temos mais Hazard, não tem mais Fellaini, não tem mais... O Witsel tá lá ainda também, né? O Witsel tá lá. Tá no banco, mas tá. Tem o Thomas Meunier também, esse nunca foi tão badalado, mas faz parte daquela geração. E ainda tá aí. O Saelemaekers marcou o gol que fechou a conta para a Bélgica, fechou o caixão da Nova Zelândia. A Nova Zelândia vai para casa, depois de um tempo sem participar de Copas do Mundo. Eles voltam, né, porque praticamente é uma vaga automática para eles. E já tá fora. Irã e Egito então empataram em 1-1, um jogo bem movimentado. O Irã fica com a terceira posição. Eles somaram 3 pontos e ainda tem a esperança talvez de se classificar ali no terceiro lugar. O Egito ficou com 5 empatado com a Bélgica. Em termos de pontuação, talvez esse grupo tenha sido pior do que o grupo H. É que não teve um time disparando ali como a Espanha, que fez 7 pontos. Mas a Espanha também não convenceu nada, né? A Espanha é considerada uma das favoritas, nesse grupo aqui não tinha favorito. A Bélgica era favorita para passar em primeiro, mas não era candidata a título, e não é. Egito e Irã disputariam o segundo lugar. E a Nova Zelândia era esperado que ela ficasse em último, eu esperava que fosse perder até todos os jogos, conseguiram empatar um ainda. E aí termina empatado, o gol do Egito marcado pelo Mahmoud Sabeh e o gol do Irã marcado pelo Rezaien. E o Irã conseguiu até virar o jogo, mas o gol foi anulado. O gol foi anulado, teve uma bola também que tivemos o uso da tecnologia da linha do gol para ver que não entrou. Não precisa nem ver, né? O árbitro já sabe que não entrou, depois eles, claro, confirmam para a gente na transmissão. Tecnologia implementada em 2014 aqui na Copa do Mundo do Brasil. É isso, então Bélgica passa em primeiro lugar com 5 pontos, a mesma pontuação do Egito. Bélgica passa pelo saldo de gols, foi muito importante fazer essa goleada na Nova Zelândia para passar em primeiro. Egito passa em segundo e o Irã vai esperar para ver se dá para passar em terceiro ou não. E que situação do Irã, né? Devido a tudo que está acontecendo, eles vão ter que esperar um tempo ainda para ficar nos Estados Unidos. É claro que eles vão aguardar no México, como tem sido. Eles têm pernoitado no México, eles ficam alojados no México e vão para os Estados Unidos só para jogar, né? Todos os jogos do Irã estavam marcados para os Estados Unidos. Não sei se na próxima fase serão, porque está muito confuso esse chaveamento, então dependendo, o terceiro colocado pode pegar, não sei se eles vão enfrentar o México, por exemplo. A gente tem alguns confrontos definidos já da 16 avos, que são África do Sul e Canadá, que vai ser o primeiro jogo domingo, o único jogo do domingo vai ser África do Sul e Canadá. Aí na segunda-feira tem Brasil e Japão, está definido, Alemanha e Paraguai também, Holanda e Marrocos, Costa do Marfim e Noruega, França e Suécia, isso na terça-feira. Mas eu estou falando do confronto definido, né? A data não importa tanto agora. O México ainda está aguardando seu adversário, você acha que pode ser o Irã? Tem um confronto aqui que ainda está a definir, né? Porque a gente não sabe quem vai passar em primeiro lugar ali do grupo K, se é Portugal, se é a Colômbia. Tem o grupo da Inglaterra para ser definido ainda também. Esses jogos serão hoje no sábado, então, para fechar. Neste sábado a gente tem às 18 horas Panamá e Inglaterra. Eles se enfrentaram na Copa de 2018, foi 6-1 para a Inglaterra. Croácia e Gana. Esses dois jogos então às 18 horas para encerrar o grupo L. Encerra-se o grupo K às 8h30 com Colômbia e Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. Colômbia e Portugal disputando para ver quem vai passar em primeiro lugar. O Congo pode, quem sabe, conseguir uma vaga no terceiro. Ele empatou com Portugal, se ele conseguir vencer o Uzbequistão, ele vai para 4 pontos e deve se classificar como um dos melhores terceiros colocados, e aí mina um pouco a chance do Irã e de outros times que estão com 3 pontos esperando por essa vaga. E às 11 da noite encerra-se o grupo J com Argélia e Áustria e Jordânia e Argentina. A Argentina já está classificada e vai enfrentar Cabo Verde, é um confronto que já está definido também. Agora a Bélgica está aguardando seu adversário, a Espanha está aguardando o adversário, a Suíça também, a Austrália e Egito está definido já, Estados Unidos e Bósnia também. Então só faltam alguns confrontos ali para a gente descobrir, o restante está armado. Repassando aqui, África do Sul e Canadá, Brasil e Japão, Alemanha e Paraguai, Holanda e Marrocos, Costa do Marfim e Noruega, França e Suécia, Estados Unidos e Bósnia. Aí temos Argentina e Cabo Verde, e aí México e alguém, Bélgica e alguém, Espanha e alguém, e um confronto aqui que não tem nenhum dos dois definido, que de um lado deve estar Portugal, do outro a Colômbia. E quem passar em primeiro nessa chave, nesse grupo K, vai entrar na chave do Brasil no mata-mata, podendo enfrentar
nas quartas de final, se o Brasil e, claro, Colômbia ou Portugal chegarem até lá. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Amanhã eu estou de volta para comentar o encerramento da fase de grupos com o grupo J, K e L. E comentar também o início do mata-mata, que começa no domingo com um único jogo, Canadá e África do Sul. Vai ter dia que vai ter 3 jogos, como na segunda-feira, vai ter dia que vai ter 2 jogos, e vai ter dia que vai ter um, como é o domingo e como vai ser a sexta-feira, eu acho. Mas é isso, metade da Copa do Mundo já foi, hoje é o último dia que a gente vai ter 6 jogos no mesmo dia. É a última vez. Acabou.